Oi gente, tudo bom? Então, hoje do nada me deu vontade de gravar vídeo, então cá estou eu gravando. Até parece que não tinha nada pra fazer, né? Cheio de coisa pra fazer. Acabei de sair do meu banho, bem de buenas. E daí eu resolvi gravar esse videozinho, porque eu quero mostrar pra vocês como tá ficando um trabalho meu. Gente, tá muito lindo. Eu resolvi fazer um trabalho grande. Grande no tamanho mesmo. Eu tempo mais ou menos também, né? É porque eu não contei. Eu devia ter feito e cronometrado o tempo? Devia. Fiz? Não fiz. Então eu não tenho ideia de quanto tempo eu demorei pra fazer essa peça. Eu resolvi fazer um tapete de presente pra minha filhada de Natal. Eu queria fazer também uma cesta pra colocar brinquedos e enfim, os brinquedos avulsos, porque criança pequena tem um monte de brinquedo avulso, né? E boneca, enfim, joguinho, peça de Lego, essas coisas assim avulsas. Então eu resolvi fazer uma cesta grandona pra ela conseguir colocar vários brinquedos. E no fim eu não consegui fazer, deu B.O. nessa cesta. Esse tapete eu me estressei pra caramba, porque o tapete eu resolvi fazer ele redondo, né? E daí, beleza, eu comecei a fazer o tapete, comprei as linhas, já tinha em casa, já peguei as cores e tudo mais. Ó, o avião passando. Tá, pronto, passou. Aí eu comecei a fazer, aí ela me mandou um modelo que ela viu na casa de uma cliente. E sim, o modelo é lindo, né? Maravilhoso. Mas bem trabalhoso. Aí eu fui fazendo sem receita, eu fui observando e fui fazendo, só que claro, né? Muita coisa não está igual, em questão de quantidade de pontos e tudo mais. Tira da minha cabeça, fui fazendo adaptação, fui fazendo e fui testando, fui desmanchando. Acho que foi até por isso que eu não contei o tempo, porque eu tive que desmanchar tantas vezes, porque começou a embabadar, começou a emborcar, e daí eu simplesmente não contei o tempo. Deveria ter contado, mas eu não contei. E daí, o tapete, eu pedi esses dias pra ela medir lá, medir o tamanho que tem no quarto dela pra eu poder usar. E daí ela mandou essa semana. E daí, eu comecei a fazer esse tapete antes do Natal. Hoje é dia 8 de janeiro, 6h16. E eu tô fazendo desde então, antes do Natal. Só que, tipo, tem dia que eu nem peguei no tapete, tem dia que eu fiz bem pouquinho. Enfim, tá esse rolo assim de pega um pouco, desfaz. Eu achei que tava um tamanho bom. Só que daí eu botei no chão aqui do meu quarto, daí bem nesse espaço entre o guarda-roupa e a cama, e daí eu vi que pro meu quarto ficou pequeno. Talvez um pouquinho mais de carreiras. Aí eu perguntei o tamanho pra confirmar. Ela falou, uns 90 centímetros tá bom. Fiquei, Ave Maria, 90 centímetros de tapete. Mas tudo bem, vamos lá. Ele estava com 60 pocket, se eu não me engano, de tapete já. E eu achava que tava bom, mas não, tava pequeno. Aí, ontem e hoje, eu resolvi finalmente pegar legal um tapete e terminar isso. E cá estamos nós, nos preparando para a última carreira deste tapete. Por isso que eu resolvi gravar, para ter este momento registrado, que eu finalmente vou terminar esse tapete. E parecia que não rendia, porque chega a um ponto que o círculo fica tão grande, que parece que de fato ele não cresce, porque tu tá muito tempo na mesma carreira e parece que não termina nunca. E daí antes... Porque são 3 cores, né? Eu vou abrir ele aqui pra vocês terem uma noção. Olha só, ele tá desse tamanho. Ele tá lindo, tá ficando lindo. E daí eu vou fazer a última carreira de rosa. Eu tô pensando se eu faço só mais uma carreira de ponto alto no rosa bebê, ou se eu faço duas carreiras de ponto alto, ou uma carreira de ponto alto e uma de ponto baixo. Não sei. Enfim, eu vou fazer mais uma carreira rosa, eu vou medir, e daí eu vou ver. Se tiver bem pertinho de 90, vai ficar assim mesmo. Se estiver faltando muito ainda, eu faço talvez mais uma de ponto baixo ou mais uma de ponto alto, não sei. E daí é isso, vamos para a última carreira desse tapete. Eu não vejo a hora de terminar, parece mentira que eu tô de fato indo para a última carreira. Ele tá com 84 centímetros agora. Então, por isso que eu fiquei meio assim. Esse tapete, ele foi feito inteiro em pontos altos. E são 5 carreiras de cada cor. E na última eu faço
deixa eu chegar mais perto pra mostrar. Esses espacinhos assim, ó, com correntinha. 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base e faço mais ponto alto. E daí eu comecei com 2, aí na primeira rosa eu fiz com 3 e o resto eu fui fazendo com 4. Ó, acho que dá pra perceber bem aí, não sei como é que tá focando, mas ficou assim. E o resto, todos os espaços depois eu continuei com 4. Eu queria ir aumentando, tipo 5, 6, 7, mas no fim a conta não fechou e eu tava cansada já de tanto desmanchar, então assim, o resto vai tudo com 4. Então é isso, se a conta fechou 4, então vai 4. Não é possível. Nossa, essas aqui dá pra lavar, tá tudo ensacado, fechado. Então, gente, terminei. Ai, a última carreira. Finalmente, ó, no final ficou uma carreira de cada cor. Menos do lilás. Eu queria finalizar com rosa mesmo, deixar o rosinha. Tá enorme. Eu medi ele na cama, tá com 87 centímetros. Tá um tamanho bom. Então, assim, em uma carreira cresceu mais 3 centímetros, 1,5 centímetro de cada lado, por causa do meu ponto alto. Então, daria pra fazer mais uma carreira e fechar com 90 centímetros? Daria. Porém, eu faria mais uma carreira rosa, mas eu tô tão cansada e eu gostei dele assim, sabe? Não queria, ia ficar meio, sei lá, meio estranho, porque ia estar 5 lilás, uma no cru e 2 no rosa. Não sei, acho que ia ficar meio estranho. Então eu gostei assim, uma carreira de cada cor no final. E agora eu mostrei a parte bonita pra vocês, mas tem que arrematar ainda, né? Esses fiozinhos que ficaram aqui nas trocas. Não são muitos arremates, são poucos, mas mesmo assim dá trabalho. Bom, eu demorei pra terminar essa última carreira, demorei bastante, porque no meio da carreira eu lembrei que eu tinha que fazer algumas coisas aqui em casa. Então eu resolvi fazer antes que eu esquecesse. E daí eu sou assim, se eu lembrar eu tenho que fazer na hora. Aí parei o que eu tava fazendo, fui lá resolver, terminar o que tinha pra terminar. E daí depois eu voltei, fiz isso daqui, o que faltava. Até que foi rapidinho, assim, comparando com outras carreiras que, meu Deus, parecia que não passava. Essas 2 últimas carreiras eu fiz sem aumento. Então eu tava com medo dela emborcar, porque na última carreira do lilás, quando eu finalizei, ela tava emborcada. E daí a carreira do branco, essa penúltima carreira, eu fiz ela sem aumentos. Na verdade, foi praticamente com aumento. Eu vou explicar por quê. Olha só, vou explicar pra vocês. Pra não emborcar, nas últimas carreiras, eu comecei a fazer... eu deixava 2 pontos de espaço. Chega mais pertinho. Ó. Oi. Eu deixava 2 pontos aqui de espaço, mas eu fazia 3 correntinhas, porque se eu fizesse 2 embaixo, 2 em cima, ia começar a emborcar. Isso tava acontecendo na primeira. Na primeira? Acho que foi, no do branco já, não ficou muito bom. Então, eu deixei 2 pontos de separação embaixo, 2 pontos altos, e fazia uma correntinha mais em cima, então 3 correntinhas em cima. Porém, nessa primeira aqui, eu coloquei 4 pontos altos no espaço de 3 correntinhas. E daí, começou aí foi. Aí depois ele começou a embabadar. Então, pra não desmanchar tudo, eu comecei a diminuir. Então, nesse primeiro do lilás, eu já fiz 2 de espaço, 3 de correntinha, e eu fiz 1 ponto pra cada correntinha. Então, ficou 3 pontos altos aqui do lilás, nesse espaço de 3 correntinhas. E continuou embabadando. Então, pra evitar, aí continuou embabadando, não. É que embabadou, depois eu desmanchei, fiz de novo, embabadou de novo. Eu já fiz tantas vezes que eu esqueci. Mas assim, tava de boa até, tava tranquilo. Aí em algum... Gente...
Não sei, eu tava fazendo um ponto alto pra cada correntinha, tava dando certo. E daí, nesse último, eu fiz 2 pontos altos pra 3 correntinhas. Então, eu não fiz um ponto pra cada correntinha, eu fiz 2. Nossa, eu tô segurando assim, mas igual a minha cara. Tudo que eu faço ruim, eu falo que tá igual a minha cara. Então, ficou 2 pontos altos pra 3 correntinhas. E daí, quando eu terminei essa corrente aqui, essa carreira, na verdade, carreira, essa carreira do espaçamento, ela começou a emborcar, a levantar, assim, ela não ficava retinha no chão, começava a emborcar. Então, pra não emborcar, pra ficar mais de boa, em vez de eu fazer igual eu fiz na Lilás, eu voltei a fazer como tava sendo antes, de pra cada correntinha um ponto alto. Então, ficou 3 correntinhas, 3 pontos altos. Então ficou praticamente com a mesma quantidade de pontos da carreira de baixo. E a rosa eu fiz sem aumento também. Então essas 3 estão praticamente com a mesma quantidade de pontos. E daí eu fiquei com medo de babatar de novo. Mas eu estiquei ela na cama pra medir e ficou de boa, ficou retinha. Então eu acho que eu finalmente terminei esse tapete. E agora eu vou arrematar. E eu acho que amanhã eu vou botar ele pra blocagem, pra ele ficar mais retinho. Porque, tipo assim, como é um tapete grande e redondo, quando eu jogo ele em cima da cama, ele não fica retinho de primeira. Imagina que quando for jogar no chão vai ser a mesma coisa. Não fica retinho de primeira. Porém, se der uma ajeitadinha e passar a mão assim por tudo, ele fica retinho e fica perfeito. Então, tudo bem. Mas eu acho que se eu fizer a blocagem, talvez fique melhor. E daí, então, hoje eu só vou finalizar, que vai demorar pra secar. Então, eu vou finalizar esses fiozinhos que ficaram pra arrematar. E daí amanhã ele vai estar prontíssimo. E eu vou entregar amanhã, na verdade, pra ela. E daí eu tô louca pra ver como é que vai ficar no quarto, se vai combinar com o quarto, se vai ficar bonitinho, se vai ficar um tamanho bom mesmo no quarto. Tô doida pra ver como vai ficar. Mas eu só vou entregar de noite e provavelmente só vou ver no sábado. Mas enfim, tudo bem. Esse é o próximo passo, então vamos lá. Oi, gente, bom dia. Então, voltei aqui pra dizer que não fiz a blocagem do tapete. Hoje é dia 9 já, mas eu não fiz a blocagem do tapete. Agora, dia 9. 9/9. Adoro quando isso acontece. O que significa? Nada, não dá nada. Mas eu adoro essas coincidências de horas iguais. Porque ontem a minha filhada veio aqui em casa de noite, depois que eu terminei. Elas vieram pra cá e eu já entreguei, porque eu sou ansiosa. Então eu já entreguei. Então deve estar lá agora na casa dela. E também eu não mostrei pra vocês, mas eu fiz um bucketzinho pra ela, não é esse. Mas eu fiz um rosa mesclado. E ficou a coisa mais fofucha na cabeça dela. E ficou lindo, gente. Ela adorou, ficou toda boba. E é isso, é só esse recadinho mesmo pra terminar o vídeo. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.